Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é a aula de correção da atividade 2, que foi enviada para vocês, que fala sobre monômio. Primeira questão: qual é o monômio que devemos adicionar a 7x ao cubo y ao cubo para se obter menos 2x ao cubo y ao cubo? Para resolver essa questão, a gente vai se atentar a duas coisas primeiro. Primeiro, que ele fala que devemos adicionar, ou seja, nós devemos somar. E outra que nós temos que descobrir qual é o monômio. Como a gente não sabe qual é, vamos chamar ele de M, só para ficar mais fácil de fazer as movimentações, tá? Então, montando, a gente tem que 7x ao cubo y ao cubo mais o nosso M, que é o monômio que a gente está procurando, vai ser igual a menos 2x ao cubo de y ao cubo. Vocês lembram, né, que a gente pode juntar os termos semelhantes. Então, vamos levar o nosso 7x ao cubo, y ao cubo, para esse lado da igualdade. E vocês lembram também, né, que se ele está indo para depois da igualdade, ele vai com sinal diferente. Então, se ele está positivo aqui, quer dizer que para lá ele vai negativo. E a gente tem que o nosso m é igual a menos 2x ao cubo, y ao cubo, menos 7x ao cubo, y ao cubo. Jogo de sinal que a gente sabe. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Então, vamos somar menos 2x ao cubo, y ao cubo, com menos 7x ao cubo, y ao cubo. 7 mais 2 são 9. Então, a gente sabe que na adição de monômio a gente conserva a parte literal, que se for igual. Então, o nosso m vai ser igual a menos 9x ao cubo, y ao cubo. Assim, o monômio adicionado a 7x ao cubo, y ao cubo, para que se encontre menos 2x ao cubo, y ao cubo, é menos 9x ao cubo, y ao cubo. Segundo, efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Letra A. 7x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 6x ao quadrado. A gente vai somar primeiro essas duas parcelas. Vamos fazer o jogo de sinal, mas por mais dá mais. Então, vamos só somar. A soma desses dois vai resultar em 9x ao quadrado, que 7 mais 2 é 9. Conserva a parte literal. Vamos baixar o nosso menos 6x ao quadrado. Daí, a gente faz de novo um jogo de sinal entre esses dois, porque ele está pedindo para efetuar a adição, para somar. Então, mais por menos vai dar menos. Assim, nós temos que 9 menos 6 dá 3. Conserva nossas partes literais que são iguais. 3x ao quadrado é o resultado dessa adição. Na letra B é da mesma forma. Nós vamos pegar essa primeira parte para resolver e depois a gente vai resolver essa segunda parte. Bom, da primeira parte, nós temos que vai dar menos 2,4 AB ao cubo. A gente fez jogo de sinal de novo. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. 3,5 é maior do que 1,1, então a gente vai conservar o sinal do menos. Na segunda parte é a mesma coisa, só que dessa vez o nosso maior é positivo, que é 2,8. Então, subtraindo 0,9 de 2,8, a gente vai encontrar 1,9. Agora, a gente vai fazer a soma desses dois. Mesma coisa, sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Nós vamos encontrar menos 0,5 AB ao cubo. Terceiro, calcule o resultado das multiplicações. Letra A, 4,5y ao quadrado vezes menos 0,3y vezes menos y à quarta. A gente vai resolver primeiro esse lado aqui. Essa primeira multiplicação a gente vai resolver. E aí, nós vamos encontrar que dessa multiplicação vai ser que 4,5 vezes
menos 0,3 vai ser menos 1,35 y ao cubo. Por que y ao cubo? Porque na multiplicação a gente vai somar o valor dos expoentes. A gente pode ver que aqui em cima a gente tem que o nosso y vale 2 e aqui quando não aparece é porque vale 1. Somando os expoentes, temos ao cubo. Agora a gente vai pegar esse resultado e vamos multiplicar pela que ficou lá em cima, que é menos y à quarta. A gente sabe que quando não aparece o coeficiente, quer dizer que ele é 1 no nosso monômio. Então, vamos fazendo jogo de sinal. Menos por menos vai dar mais, né? Que é o menos de 1,35 e o menos de y à quarta vai dar mais. 1,35 vezes 1 é o próprio 1,35 e agora a gente vai somar os expoentes do nosso y, que aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 4. E aí nós vamos obter que essa multiplicação vai resultar em 1,35 y à sétima. Letra B. 5a à quarta bc ao cubo vezes menos b ao quadrado c vezes 4a ao quadrado de c. Vamos resolver essa primeira parte. E aí, como eu disse, se não aparece coeficiente, é porque ele é 1. Então, 5 multiplicado por menos 1 vai dar menos 5. Aí, a parte literal. Não existe a na segunda parte da multiplicação. Então, a gente vai só conservar o nosso a à quarta. B, a gente tem o b ao quadrado e 1 desse b, então vai ser b ao cubo. E do c a gente tem c ao cubo e esse c que não aparece, então vai ser c à quarta. Agora a gente vai multiplicar pelo que ficou, vezes 4a ao quadrado de c. 4 vezes 5 dá 20, mais por menos, que é o menos do 5, e o mais do 4 vai dar menos. Então, a gente tem menos 20. Aí, a nossa parte literal, a gente tem a de ambos os lados. Então, vamos somar esses expoentes, que vai ser 4 mais 2, que dá a sexta. B não tem, só tem 1. Então, vamos conservar b ao cubo. E o nosso c, que a gente tem o c à quarta e um c aqui. Então, a gente vai ter c ao cubo. Logo, o resultado dessa multiplicação é menos 20 a à sexta, b ao cubo, c à quinta. Questão 4. Efetue as seguintes divisões. Na letra A gente tem essa divisão desses dois monômios, que é 2 sétimos vezes a elevado à quarta, x elevado à terceira, dividido por 4 sétimos a x ao quadrado. Então, a gente já viu como é que nos exemplos da aula anterior, como é que a gente efetua as divisões. E aí a gente divide coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos dividir o coeficiente desse monômio, que é este aqui, 2 sétimos, dividido pelo coeficiente deste monômio. E observem que os dois coeficientes, eles são frações. Então, a gente vai ter uma fração de fração. E aí, como é que a gente resolve a divisão dessas frações? A gente vai conservar a nossa primeira fração dividido pelo inverso da segunda, vezes o inverso da segunda. E aí, simplificando, a gente vai obter esse resultado aqui, de 1 meio. Então, o nosso coeficiente resultante será 1 meio. E agora, para encontrarmos como é que a gente divide as nossas partes literais. Vamos estar dividindo o A pelo A e o X pelo X. E a gente viu também que quando a gente vai dividir a parte literal, a gente conserva a nossa base e subtrai os expoentes. Então, nesse A elevado a 4
e aqui A elevado a 1. Então, a gente vai subtrair os nossos expoentes, que é 4 menos 1. Então, vamos ficar com A elevado a 3. E o nosso x, a gente vai subtrair também os expoentes 3 menos o 2, e a gente vai ficar com somente x. Então, este daqui é o nosso monômio resultante a partir da divisão desses dois monômios. Na letra B, temos menos 1 meio ao quadrado n elevado a 7, dividido por 1/8 a n elevado a 6. Esse exemplo aqui é igual ao anterior. A gente vai dividir coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. E ambos os coeficientes são frações. Então, a gente vai dividir... Como é que a gente vai dividir essas duas frações? A gente vai escrever a primeira fração pelo inverso da segunda fração, vezes o inverso. Aqui temos o sinal de menos. E aí, aqui também tem menos, e o resultado fica menos 4. E aí, simplificando essa fração aqui, a gente vai ficar com 4 sobre 1, que dá 4, né? E aí, para encontrarmos a divisão das nossas partes literais, a gente vai conservar a nossa base, primeiramente para a divisão do A. A gente vai conservar o A e subtrair os expoentes. Então, 2 menos 1, quando não tem nenhum número elevado aqui, a gente sabe que é 1. Então, 2 menos 1 fica 1. E o N fica 7 menos 6, que fica 1 também. Então, o nosso resultado é menos 4 AN. Questão 5. Núbia dividiu o monômio mais 60x elevado a 6y à terceira pelo monômio menos 12x à quarta y ao quadrado. Ao resultado obtido, ela adicionou o monômio mais 7x ao quadrado y e obteve m. Qual é o monômio m? Vamos resolver aqui primeiramente por partes. Vamos dividir este monômio aqui. Vamos dividir este monômio por este. Então, fica 60 dividido por menos 12, que vai dar menos 5. E o x, a gente vai subtrair os expoentes, então 6 menos 4, 2. E o y, 3 menos 2, 1. Então, a gente tem o nosso resultado final dessa divisão desses dois monômios, que é menos 5x ao quadrado y. Aqui é o resultado da divisão desse monômio aqui. E aí, na questão, diz que ao resultado obtido, ela adicionou esse monômio aqui. Então, a gente vai adicionar aqui na frente este monômio que ela nos deu. E ela diz que esse monômio tem um resultado m, né? Então, quanto é que vale m? Então, m é igual, a gente vai fazer a soma desses monômios. Então, menos com mais dá menos. Então, fica 2x ao quadrado y. Então, m é igual a 2x ao quadrado y.